né. Esse relatório nos foi entregue pelo doutor João Janini, o patologista do Marco Xerez, é um documento inédito. Vamos só contextualizar que, Sim, assim, tem quase 5.000 pessoas aqui, talvez, nem todos estejam familiarizados, então, sim. explica quem que foi o Marco Elixerezi, Legal. só para ficar mais fácil, então, Uhum. vamos começar daí. Sim. O Marco Elixerez, ele era um P2 da Polícia Especial de Minas, né? Então, P2. Ele é um P2, ele é tipo soldado da inteligência, Uhum. né? Da Polícia Reservada, né? Ele estava junto do cabo Eric Lopes, que era né, o que estava numa viatura, e eles estavam fazendo uma ronda naquele bairro Jardim Andere no dia 20 de janeiro de 96. E foi quando eles estavam passando numa rua, né, ali muito próximo ao terreno baldio do qual as meninas tiveram aquele avistamento daquela criatura estranha. Isso foi por volta das 18 horas. Eles quase atropelaram essa criatura. O Marco Elixerezi teria saído do carro e se atracado com essa criatura e, de alguma maneira, ele teria colocado no banco de trás, né, do carro. Na época era um prêmio. E aí eles levaram inicialmente para um posto de saúde próximo dali onde eles estavam, porque o Eric Lopes, que era né, na época o cabo, ele tinha conhecimento e conhecia o médico que estava nesse postinho de saúde. E quando eles chegaram lá, eles chamaram o médico para fora, o médico veio ali fora e falou: eu tenho uma coisa para te mostrar no carro. E aí a gente não sabe o que é. Aí quando esse médico viu, ele ficou horrorizado com o que ele viu e falou: pelo amor de Deus, tira. Quem era o médico, vocês sabem? Então, o médico a gente não pode expor. Revelar, assim. mas vocês conversaram com esse médico? Não conversamos com ele. A gente soube, assim, a gente tem pistas de quem é, temos o nome de certa forma, mas não conseguimos papo com ele, né? Tá, então eram dois, era o Marco Elixerezi e um outro cabo. Qual que é o nome do cabo? É o Eric Lopes. Eric Lopes. O Eric Lopes, vocês conversaram com ele? Então, a gente tentou conversar com ele algumas vezes no passado, mas ele é uma pessoa que, quando toca no assunto, ele fica muito nervoso, ele não fala. O próprio Vitório Pacatini, junto do Birajara, que na época foram na casa do Marco Elixerezi, através da irmã Marta Tavares, para que eles tentassem conversar com o Eric, para que o Eric contasse, porque a família do Xerezi, por outros militares, vieram a saber que realmente o caso foi verdade, que ele se atracou, né, com essa criatura, que eles não sabiam o que eram, e aí eles, na verdade, não podiam vir a público dizer que aquilo foi real. Então, por exemplo, a família, a mãe do Marco, né, ficaram sabendo, realmente eles queriam, principalmente a irmã queria saber. E aí meio que pressionaram o Eric Lopes. E aí o Eric ficava nervoso, nunca falou nada. Tá vivo ainda? Ele tá vivo, inclusive, assim, a gente, né, eu até falei pro James, assim, que não seria legal a gente ir direto lá para conversar com ele, porque a gente já sabia dessa questão de temperamento dele, de quando ele fala sobre esse assunto, ele fica nervoso. Inclusive, o João conversou com a esposa dele, que comentou: olha, ele é meu marido, ele não fala dessa história nem comigo, imagina com vocês. E aí no filme, lá no final do documentário, tem uma hora que o James, a gente foi entrevistar o prefeito de Varginha, atual, que fala, né, leva muito a sério esse assunto, porque na época ele conheceu outras pessoas, que é o VED, né, ele conheceu outras pessoas que se envolveram com os fatos na época e ele acreditava. E o James, eu me lembro que ele pediu uma ajuda através ali do prefeito. Eu gostaria muito de falar com o Eric Lopes, né, eu preciso muito, inclusive a pedido da própria irmã do Marco, né. E aí ele foi, a gente acabou que o Rômulo, né, que é uma pessoa, até gostaria de agradecer o Rômulo aí pela ajuda, ele nos levou até a casa do Eric Lopes. Só que eu falei assim: olha, James, eu acho que a gente não deveria ir, né? Mas ele falou: não, mas eu sou um jornalista, eu preciso pelo menos tentar falar com ele. E aí no momento que nós chegamos lá, né, eu até fiquei no carro, e aí ele tenta, e aí foi na hora que o Eric, você vê assim, ele meio que ameaça a equipe, assim, eu até entendo, eu entendo perfeitamente, assim, a posição dele, né, você vê assim, o rosto, a expressão dele muda muito quando ele fala sobre esse assunto, e ali o James tentando entender, a coisa não fala, né, português, ele queria muito falava com o Eric Lopes, mas aí o Eric de jeito nenhum, e meio que falou que se não saísse de lá, né, ia acontecer alguma coisa pior, né? Tá lá no filme, o pessoal depois pode assistir. Então a cena foi gravado tudo assim, documentário, ele foi
segmentado meio que tudo, as coisas que aparecem foram assim reais, que aconteceram, tipo a gente indo para os locais, né? Não foi nada muito assim combinado, né? Foi uma questão assim, uma investigação jornalística filmada ali no momento. Então aí você tem todas essas circunstâncias e a gente tem outras pessoas, próprio da Polícia Militar, que fala do envolvimento do Xerez nesse caso, né? Mas, infelizmente, ainda não, a gente não tem nada aqui. O Janine, é importante destacar que nesse relatório inédito e na entrevista que ele gravou com a gente recentemente, que deve ser divulgada amanhã, né, Marco? Amanhã a gente vai divulgar a entrevista na íntegra. Uhum. Ele claramente ele fala que, na opinião dele, a bactéria, ela era, devido à característica anômala dela, a alta resistência dela aos antibióticos, a bactéria não era a que foi identificada no exame, que era algo desconhecido e que foi transmitido ao Marco Xerez pela criatura e que faria parte do sistema de defesa da criatura. Isso ele fala claramente, se você olhar a conclusão do relatório dele, e na própria entrevista que ele deu para a gente, na página anterior. Aqui, ó, a conclusão, ele Conclusões, ele fala claramente sobre isso. E ele comenta também muito interessante sobre a lâmina. Isso. Né? Ele fala que para tirar dúvidas sobre vamos dizer, esse comportamento anômalo da bactéria, a gente teria que ter acesso às lâminas do laboratório, do exame. Só que esse material ele é descartado depois de 20 anos, né? A gente não tem mais acesso a essas lâminas. E os relatórios da época a gente tentou obter, só que devido à lei nova, né, geral de proteção de dados, o setor jurídico do laboratório não liberou para a gente os relatórios. Teria que ser através de algum familiar do Marco Xerez. Isso está protegido até que ano, esse caso aí? Bom, teoricamente o sigilo teria vencido após 25 anos, né? A gente já tem 27 anos do caso, só que eu acho que coisas que afetam a segurança nacional, a estabilidade das instituições, né? Eu acho que o sigilo enquanto quem controla isso entender que isso coloca vamos dizer, isso afeta a segurança das instituições, né? Sejam elas religiosas, questões econômicas, um monte de questão envolvida, né? Eu acho que isso e questões de segurança nacional também, né? Questões que são diretamente ligadas aos militares, né? Tem um acesso também que a gente poderia tentar fazer, que é o que está sendo feito pela CBU. Eu tenho a oportunidade de ser membro lá do Comissão Brasileira de Ufólogos. O Thiago Tiquete esteve aqui já. Né? Um abração, Tiagão. Querido, um amigo. Isso, aí junto do Petit, o Fernando Ramalho, o Carlos Machado, também. Todo mundo que a gente está lá da CBU está entrando com a lei de acesso à informação para requerer alguns documentos que estão lá para a gente tentar desclassificar esses documentos, né, que teriam em alguns órgãos do próprio Exército. Né? Nessa correria, até eu peço desculpa pessoal lá, eu tenho que me atualizar nessa correria monstra, mas a gente já foi entrado com esses pedidos. Aí estamos esperando aí a questão da parte do governo para ver se eles respondem. Né, a gente tem informação de que no Brasil que as criaturas foram levadas para os Estados Unidos, mas que no Brasil tem relatórios científicos, tem amostra de tecido, tem fragmentos metálicos e tem muitas fotos, tem horas de vídeos, porque foi tudo documentado. Claro. A gente tem até informação de um vídeo, né, Marco, que a gente teve informação de uma fonte militar, que existe um vídeo que foi, de certa forma, pirateado, que mostra desde a saída da ESA até a retirada da criatura do Humanitas e depois a entrada de novo na ESA, me parece que um vídeo de 3 minutos e um pouco. É um outro vídeo que a gente está tentando obter. Então, existe o vídeo que foi oferecido a vocês, existe um vídeo que está na mão de civis, existe vídeo em parente de militar do Exército, parente de militar da Polícia Militar, entendeu? A gente tem esperança de que com essa repercussão toda do documentário, já passado tanto tempo, alguém ceda esse vídeo pra gente, ou negocie esse vídeo, pelo menos com alguém de fora, entendeu?